Olá, meus amores, tudo bem? Eu já até sei que vocês estão pensando assim, por que será que a Jéssica está com a blusa do Brasil? É isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre o 7 de setembro, como que aconteceu a independência do Brasil. Fique até o final que você vai aprender muitas coisas interessantes. Como que foi o processo até chegar na independência? As ilustrações são algumas imagens, né, alguns desenhos da Turma da Mônica. E temos também algumas histórias que você vai acompanhar agora, nesse exato momento. Vamos lá. 7 de setembro, a independência do Brasil. Como que iniciou? Então, falando de história, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Observem, esse descoberto, entre aspas, o que que quer dizer? Quando Portugal chegou aqui no Brasil, já existiam os índios. Escrevam aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse o Brasil foi descoberto. O Brasil, ele então se tornou colônia de Portugal. O que que seria isso? Essa colônia. Portugal levava todas as riquezas do Brasil. Então, o ouro, a madeira, tudo era enviado para Portugal. Em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. E vocês se perguntam, por que que ele veio aqui para o Brasil? Não estava lá já a colônia, desculpa, transformando o Brasil em colônia lá de Portugal? Por que que ele precisou vir para cá? Então, dia 29 de novembro de 1807, eles foram pressionados pelo exército de Napoleão Bonaparte. Mudou a sede de Portugal aqui para o Brasil. E aí, o que que aconteceu? Eles foram fazer uma viagem, mas não é uma viagem simples, igual hoje nós temos, pega um avião e rapidinho está do outro lado. Eles faziam viagens e passavam por muitos perigos, por pragas, eles passaram fome nessa viagem. E não foi uma viagem só de um dia, foram vários dias, mais de um mês viajando. Existiam pragas que as mulheres precisaram raspar a cabeça porque estavam lotadas de piolho. Olha só. E não foi só um barco, foram várias embarcações. E no meio da tempestade, um grupo se separou do outro. Então, chegaram em Salvador, aqui na Bahia, né, na Bahia, a família real, dia 22 de janeiro de 1808. Depois, o segundo grupo, eles chegaram lá no Rio de Janeiro. Eles passaram lá em Cabo Verde para abastecer. Quando foi em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, que eram pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Mas então, peraí, eles ficaram aqui no Brasil durante 13 anos. Por que será que eles voltaram para Portugal? Vamos entender os motivos? Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso é uma extensão de Portugal. Então, em 1820, em Portugal, aconteceu a Revolução do Porto, que exigiu o retorno da família real e a restituição do pacto colonial. Então, assim, não foi algo simples, né? Precisou ter essa revolução para que Dom João e a Carlota Joaquina voltassem. Mas você acha que ele voltou rapidinho? Não voltou. Ele voltou só em 1821, demoraram-se alguns meses para ele voltar. Então, em 1821, o rei Dom João volta e deixa seu filho como príncipe regente do Brasil. Então, pensa comigo, gente. O príncipe Dom Pedro ficou aqui, então, no Brasil, com Leopoldina, como representantes da coroa portuguesa. E depois de crescer no Brasil, por que crescer no Brasil, gente? Eles ficaram aqui 13 anos antes de seu pai voltar para Portugal. Então, Dom Pedro, ele tinha 10 anos quando ele chegou aqui no Brasil. Então, ele foi crescendo e automaticamente se apaixonou pelo Brasil e por seu povo. Mas, no final de 1821, ele recebeu uma carta de seu pai dizendo assim: Pedro, volta logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Na verdade, Dom João queria o total poder do Brasil.
E aí, o que que vocês acham que aconteceu? Você acha que ele voltou assim, rapidinho? Não. Muitos em Portugal pressionaram o rei Dom João a rebaixar o Brasil novamente para a colônia. E ele acabou assinando um termo, tornando sem efeito o título de príncipe dado a Dom Pedro. Então, Dom Pedro, para Portugal, não era príncipe mais. Existiu uma ordem judicial exigindo o retorno de Pedro I para Portugal. Mas, olha o que aconteceu. Em 9 de janeiro de 1822, ficou o Dia do Fico. O que seria esse Dia do Fico? Dom Pedro, contrariando as ordens da elite portuguesa, ele decidiu ficar no Brasil e foi conhecido como o Dia do Fico. E esse foi o primeiro passo da independência do Brasil. Dom Pedro ele viaja para São Paulo atrás de apoio político, deixando no Rio de Janeiro a sua esposa e o ministro no comando. Mas o que aconteceu? No dia 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência. Mas por que será que ela decidiu assinar essa Declaração de Independência? Aconteceu algo. Maria Leopoldina recebe uma carta de Portugal, que ameaçava a recolonização do Brasil caso Dom Pedro não voltasse para a Europa. Lembra? Ele decidiu ficar no Brasil e ele não queria voltar. Então, Maria Leopoldina escreve uma carta para Dom Pedro apoiando a separação política definitiva de Portugal. Assim também o seu ministro, José Bonifácio, escreve também uma carta para que houvesse essa separação. Enfim, aconteceu-se então, em 7 de setembro de 1822, o famoso grito, independência ou morte. Mas espera aí, não estava lá no Rio de Janeiro? Ele não tinha viajado para São Paulo? Pois é. Então, o mensageiro é encarregado de levar todas essas cartas, a carta que veio de Portugal, a carta da esposa e do ministro, para São Paulo, onde estava Dom Pedro. E aí essas cartas foram entregues perto de um riacho chamado Ipiranga. E ele declama a famosa frase: independência ou morte. Então, o que aconteceu? Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo aclamou como imperador do Brasil e sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Opa, peraí, e Portugal? Como que ele está sabendo de tudo isso que estava acontecendo? Dom Pedro retorna para o Rio de Janeiro dia 12 de outubro de 1822. Vocês acreditam que foi exatamente na data do seu aniversário, fazendo 24 anos. E durante muito tempo, essa era a data que se comemorava a independência. Apenas dia 1º de dezembro, Dom Pedro enviou uma carta a seu pai falando dessa separação. Então, perceberam? Todos os acontecimentos estavam aqui no Brasil para depois ser divulgado lá em Portugal. E durante 2 anos existiram conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que na época fazia parte do Brasil. Mas enfim, somente em 1824 a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Tá? Então, a carta tiveram os conflitos e, enfim, Portugal aceitou. Mas não aceitou fácil assim não, tá bom? Em 29 de agosto de 1825, eles assinaram também um tratado de amizade. Era uma aliança entre o Brasil e Portugal. E olha a fortuna, custou 2 milhões de libras esterlinas. Então, foi anos e anos, histórias e histórias sendo contadas para chegar nessa data, né? 7 de setembro, que foi instituída no momento do famoso grito, né? Independência ou morte. Foi o momento exato em que foi decidido essa separação, tá bom? E aí, gostaram da história? Contei a história rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, né, nos comentários, o que vocês pensam sobre 7 de setembro, quais as vantagens, né, dessa famosa data. Uma coisa importante é que Brasil foi o último país a se tornar independente na América. Então, todos os outros países já eram independentes e o Brasil ainda não era. E essa independência, será que ela foi apenas econômica, política? E aí?
Isso é importante também aprofundar na história, mas isso é para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!